Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Rafael Crispim, estou na condição de evangelista lá em Manápolis, no quilômetro 129 da Manaus-Itacoatiara, onde nós temos cultos de 15 em 15 dias, pela distância que nós não podemos estar sempre, mas Deus tem abençoado aquele trabalho e nos dado uma continuidade, e ali já há várias famílias, como aqui também. No mês de maio, nós tivemos o privilégio de realizar cultos de família para as famílias que receberam a Cristo naquele lugar. E ficamos muito felizes por isso, porque vemos que Deus age em meio às famílias. Deus tem prazer em agir em meio às famílias. Foi por isso que lá no Salmo 133, e versículo 1, ele vai, através do Espírito Santo, do seu Espírito, ele vai inspirar o salmista, que vai dizer: ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. E esses irmãos não são somente os irmãos de sangue, mas é claro que há uma aponta para isso, para que os irmãos vivam em união, não vivam em conflito, não vivam se desentendendo, mas vivam de uma forma que agradem a Deus com seu comportamento, com seu testemunho. Porque se nós tivermos uma família unida, uma família preparada para as adversidades, certamente quando as dificuldades vierem, essa família vai sobreviver. Porque ultimamente vocês e eu temos observado que muitos são os ataques contra as famílias. Muitas são as provas que as famílias têm passado para que continuem se mantendo firmes. E, infelizmente, nós bem sabemos que aquelas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que aquelas que não se voltam para o idealizador da família, que é o próprio Deus, essas famílias, a tendência delas realmente é fracassar, é se desfazerem, é se desconstruírem, e isso certamente não é a vontade de Deus. Deus quer que as famílias estejam bem solidificadas, estejam firmes, para que quando vierem as adversidades, quando soprarem os ventos, quando os rios transbordarem, quando vierem as chuvas e as dificuldades, essa família esteja bem alicerçada e esteja alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Esse é o desejo de Deus. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre como nós podemos ter famílias bem estruturadas, como nós podemos, através da Bíblia, através da palavra de Deus, ter uma família cristã que sirva de modelo para outras famílias, de modo que aquelas famílias que estão bem estruturadas possam orientar pessoas que estão passando por dificuldades e que muitas vezes não sabem o que fazer. Nessa noite nós temos como uma mensagem, como título, os quatro pilares de uma vida cristã bem edificada através dos preceitos bíblicos. Os quatro pilares de uma família cristã bem edificada através dos preceitos, dos princípios bíblicos. E a nossa divisa, ela está em Efésios, no capítulo 5 e o versículo de número 23. Gostaria de pedir àqueles que, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo é o de número 23. Efésios capítulo 5, versículo de número 23, esta é a palavra do Senhor, e ela diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio
o Salvador do corpo. Eu vou repetir. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Cristo, o Salvador do corpo. Oremos. Soberano eterno Deus e Pai Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer por esse momento em que estamos na tua casa, diante da tua igreja, ó Pai, que tu compraste através de Jesus Cristo com seu sangue precioso. E eu creio, Senhor Deus, que essa noite tu hás de fazer coisas maravilhosas neste lugar, porque tu és o dono deste lugar, ó Deus. Essa igreja pertence somente a ti e ela veio se reunir neste templo para te louvar, para te bendizer, para aprender de ti e crescer na tua graça e no teu conhecimento. Portanto, Senhor Deus, fala conosco essa noite através da tua palavra. Estamos desejosos de ouvir somente a tua voz e não outras vozes que não podem fazer nada por nós. Mas, Senhor Deus, que nessa noite o teu Santo Espírito aplique os teus ensinamentos em nossos corações, de modo que nós venhamos a entender mais e mais a necessidade de estarmos reunidos como família, como corpo de Cristo, como membros do teu corpo, ó Deus, cada um com sua função, cada um em sua posição, mas com o mesmo objetivo de louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, e os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz falando em nós nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Famílias, nós sabemos que elas têm enfrentado desde sempre ataques de Satanás através da mudança de comportamentos, através das filosofias. Antigamente era a televisão, hoje são os celulares, a internet. É claro que se esses instrumentos forem usados de modo positivo, certamente eles trarão coisas positivas. Mas, infelizmente, a disseminação de notícias, de ensinos, de falsos ensinos, de falsas práticas, correndo muito rápido para as pessoas verem e lerem, tem trazido às famílias grandes prejuízos. Eu me lembro, por exemplo, do tempo em que eu era criança e que nós tínhamos o bom hábito, aqueles que viveram tanto quanto eu vão lembrar disso, nós tínhamos o bom hábito de, quando era na hora do almoço, nós nos reuníamos como família e todos compartilhavam a mesa, a refeição. Não havia essa história de um comer no quarto, outro na sala e outro não querer. Havia um princípio de união familiar, onde aquele ambiente da mesa era sagrado, como era para ser, como deveria ser. Infelizmente nós não vemos muito mais essas práticas. Eu lembro também do tempo em que nós tomávamos a bênção de uma pessoa mais velha, ainda que não a conhecêssemos. Eu lembro de quando, antes mesmo de nós dormirmos, nós tínhamos o hábito de pedir a bênção de nossos pais, nosso pai, de nossa mãe, aqueles que tiveram essa felicidade. E eu me recordo que eu pedia a bênção da mamãe e ela me dizia, Deus te abençoe. E o meu pai dizia, Deus te faça feliz. Eu creio que esse Deus te faça feliz e esse Deus te abençoe, que foram ditos há tantos anos, redundaram na salvação da minha alma, porque um dia eu entendi que eu precisava de Cristo e aquela bênção que foi proferida pela autoridade que Deus deu aos meus pais, ela veio para mim e eu hoje faço parte da família de Deus. Não porque eu seja melhor, mas porque eu tive essa felicidade, esse privilégio de ser abençoado pelos meus pais. Triste daqueles que receberam palavras negativas, palavras de tristeza, palavras que não edificam, xingamentos e tantas outras coisas que a gente sabe que existiram e ultimamente tem sido pior. Nem mesmo a bênção se pede, nem mesmo juntos se come,
não há mais diálogo, não há mais aquela interação, aquela compreensão, aquela preocupação. O materialismo, a frieza tomou conta das famílias, de modo que cada um vive a sua vida. E infelizmente, quando um pai ou uma mãe sabem, os seus filhos estão sendo levados pelo tráfico de drogas ou por outras práticas que o pecado traz, ou mesmo a morte. E aquilo surpreende porque nem mesmo esses pais sabiam onde estavam seus filhos. Eles não tinham mais aquele vínculo familiar que precisa se ter para que você e eu acompanhemos a nossa família, nos preocupemos com elas e principalmente nos ocupemos com elas. Não basta se preocupar, é preciso se ocupar no mundo que nós temos vivido. E nós sabemos também que a família, como o pastor Júlio já disse aqui, é uma instituição criada por Deus, antes mesmo de existir o pecado no mundo. Quando Deus criou a família, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Ele, olhando para os animais, cada um com seus pares, e olhando para Adão, que ainda estava sem a sua Eva, sem a sua amada esposa, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja companheira, que lhe seja amiga, que esteja com ele onde quer que ele esteja. O Senhor não quer que nós vivamos em solidão, em isolamento, e Ele se preocupou desde o começo com isso. E aqui no versículo 24 também de Gênesis capítulo 2, está o princípio, a razão de termos as nossas famílias. Portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui estava o sagrado princípio da família, um homem e uma mulher que deixariam seus pais para terem o seu lar, a sua intimidade, a sua particularidade, suas alegrias, passariam a aprender a viver juntos na dor, na tristeza, na alegria, enfim, no que fosse necessário, essa família estaria pronta para viver tudo isso, porque era uma família edificada pelo próprio Deus. Sabemos que infelizmente o pecado ele veio e destruiu parte dessa possibilidade, mas Deus, na sua providência, Ele fez com que depois de tudo isso, as famílias continuassem existindo sobre os princípios divinos. Nós podemos ver a família de Abraão, família de Isaac, de Jacó, família de Davi, até chegar em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, que veio ao mundo por amor a nós, para padecer por nós, para que nós tivéssemos famílias felizes, Ele disse certa vez, Mateus 12, versículo 46, vai dizer que falavam ainda quando alguém disse para Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E Jesus, Ele olha para os discípulos, Ele está ali naquele momento e Ele vai fazer uma pergunta àquelas pessoas que vieram trazer esta informação. E Ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o seu olhar para aqueles que estavam ao seu redor, Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Naquele momento Jesus Cristo institui uma grande família, é a família de Deus, é a família daqueles que recebem a Cristo como Salvador. E hoje eu tenho o privilégio de estar junto com esta família nesta igreja. Nós somos uma única família, separados apenas pelas residências, mas se continuarmos firmes, se continuarmos crendo, se não abandonarmos a Cristo e as suas promessas, se não negligenciarmos tão grande salvação, essa família que aqui está reunida neste momento e todas as outras que estão louvando a Deus em algum lugar,
nos encontraremos com Cristo nos ares para sermos uma família eterna. Por enquanto, nesse momento, nós não temos esse privilégio. Nós ainda convivemos com as doenças, com a morte, com as dificuldades, mas naquele dia a morte não mais existirá. Não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e nós gozaremos a eternidade com Cristo Jesus, com Deus, com seus anjos, com aqueles que já foram antes de nós e com aqueles que irão depois de nós, e aqueles que ficarem, ainda que não exprovarem a morte física, serão arrebatados, serão transformados. Viveremos em uma única família, onde não haverá desunião, onde não haverá diferenças, mas todos sendo filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Essa é a minha esperança e a minha oração é que essa também seja a tua esperança. Infelizmente, apesar de vivermos em um mundo extremamente conturbado, nós podemos ainda desfrutar de um ambiente familiar saudável se observarmos os ensinamentos bíblicos, os princípios da palavra de Deus para a construção de uma família. Assim como é preciso que uma casa seja bem alicerçada, uma família também precisa de uma base sólida para que possa permanecer firme diante das adversidades que virão. Por isso, não podemos nos esquecer que o nosso principal fundamento, o nosso principal alicerce é Cristo, e através dele poderemos edificar nossa casa, nossa família, nossa vida. E para isso, amados, vamos começar nessa noite a falar sobre os 4 pilares que podem tornar uma família bem estruturada. 4 ensinamentos bíblicos que podem tornar uma família bem estruturada. A primeira delas é, biblicamente falando, o amor do marido pela esposa. O amor do marido pela esposa é o primeiro fundamento. E eu gostaria de pedir ao pastor Júlio César que leia para nós, e vocês também podem abrir suas Bíblias, Efésios capítulo 5, dos versículos 25 ao 30. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém. Obrigado, pastor. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando aos Efésios exatamente esse amor que o marido precisa ter pela esposa. Um pensador chamado Matthew Henry, um pensador cristão, ele disse certa vez: a mulher não foi tirada dos pés do homem para que lhe fosse inferior, nem foi tirada da cabeça para que lhe fosse superior, mas foi tirada da costela, de próximo do coração, para que seja sua igual. Nós vemos, por exemplo, infelizmente, não somente no mundo, mas até mesmo às vezes nas igrejas, uma deficiência nesse sentido. Eu já tive o desprazer de conhecer maridos que a esposa vai lá na frente e ele vai lá atrás, ou vice-versa. E existe um ensino no mundo que eu quero dizer essa noite para vocês que está errado. Eu já ouvi dizer que
atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Isso é mentira, amados. É ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. É preciso que andem lado a lado, porque se ela andar atrás e ela escorregar, o marido está na frente, não vai nem poder ajudá-la. Se ele andar muito na frente, se ela andar muito na frente, um pode se perder do outro pela distância. E não pode haver isso. É necessário que haja esse companheirismo, esse sentido que Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Desse mesmo modo, o marido precisa amar a sua esposa, porque naquele dia do casamento ele fez aquele juramento: eu serei fiel na vida, na morte, com dinheiro, sem dinheiro, com dificuldade, sem dificuldade, enfim. E agora, depois que o tempo passa, será que esse juramento perdeu o efeito? Não, não perdeu. Somos nós que esquecemos, a nossa memória que é curta. Mas nós precisamos lembrar que esse amor que Cristo tem pela sua igreja, ele é um amor de compromisso, de sacrifício, de disponibilidade. E desse mesmo modo, o marido precisa amar a sua esposa. E o amor que o apóstolo Paulo fala aqui, nessa carta aos Efésios, é o amor ágape, é aquele amor de Deus, mencionado pelo apóstolo Paulo também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele vai dizer que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não busca seus próprios interesses, ele não pensa só em si mesmo, é um amor que não acaba, ele permanece. E esse mesmo amor foi que moveu Deus para enviar Jesus Cristo, para que ele viesse morrer por pecadores como nós, que não éramos dignos de nada, mas por esse amor que Deus teve a nós, enviou seu Filho, e hoje nós somos família de Deus. E aqueles que ainda não o reconheceram, devemos orar por eles, para que eles também um dia se tornem família de Deus. Então nós já vimos aqui que este amor de Deus pelo homem, ele possui também alguns sentidos práticos. Decisão. Decisão, assim como Josué um dia decidiu servir a Deus. Aquele versículo que vocês cantaram no corinho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão. Essa casa é o mesmo que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Compromisso. Quando Abraão, em Deus, ali houve aquela aliança, aquela primeira aliança, havia um compromisso de Abraão estar ligado a Deus, e foi através disso que veio para ele uma grande bênção para Isaac, e essa bênção foi estendida a Jacó. Famílias, gerações sendo abençoadas por causa de um compromisso. Exige também ação e é incondicional. É algo que não vai depender de circunstâncias. Então, o amor do marido pela esposa, ele precisa ser incondicional. Esse é o modelo do amor de Cristo pela sua igreja, como deve ser o do marido pela sua esposa. O segundo pilar, o segundo fundamento, o respeito da esposa pelo marido. Em Efésios capítulo 5, de 22 a 24 e também o 33, ele vai falar exatamente isso. Esse respeito, ele é traduzido como submissão. E o que é submissão? Submissão nada mais é do que o respeito. E a diferença entre o homem e a mulher não é posicional, ela é funcional. Vamos explicar isso. As funções do marido e da mulher são diferentes. A mulher, ela tem aquela função como mãe, como auxiliadora, como aquela que está ajudando o seu esposo, aquela que está fazendo de tudo para que um lar permaneça em harmonia. E já o esposo, ele já tem outras funções, outras atribuições. Normalmente, quando se fala em marido, você pensa logo no pai, você pensa no provedor, você pensa naquela pessoa que vai fazer os trabalhos mais pesados, que vai se preocupar em trazer o alimento para casa, mas também
vai se preocupar em saber como estão os seus filhos, como está o seu lar, qual é a necessidade mais urgente para que um lar tenha realmente uma estrutura boa para suportar as dificuldades. O homem precisa ser o cabeça. Não existe essa história de quem manda lá em casa é a minha mulher. Não, quem manda é o homem. E a mulher vai participar dessa missão de chefia, de ordem, de orientação, sendo aquela auxiliadora que vai estar ao seu lado. Como cabeça, o homem tem a posição de liderança e a mulher é a sua auxiliadora nesta missão. Alguém que fortalece e completa o próprio homem e os seus descendentes, seus filhos, seus netos. O terceiro fundamento que nos ensina a palavra de Deus, o modo como os pais educam seus filhos. Isso faz uma grande diferença. Lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 4, vai nos dizer que os pais devem educar os seus filhos, eles não devem provocar a ira aos seus filhos, eles não devem irritá-los, mas devem ensiná-los na disciplina e na admoestação, na orientação do Senhor. Então Efésios 6, versículo 4, vai dizer isso, que os pais não devem tratar seus filhos com dureza, com desprezo, mas eles precisam tratá-los com a disciplina e com a orientação que o Senhor nos dá através da sua palavra. E dois aspectos podem causar ira nos filhos em relação aos pais. A primeira, a falta da boa educação. Quando um pai ou uma mãe relaxa nesse aspecto, a criança vai crescer de qualquer modo, fazendo tudo o que quer, sem controle, sem limites, e isso vai trazer grandes problemas, porque em Provérbios, aqui no Provérbios, ele vai orientar sobre isso. Aqui Provérbios, capítulo 29, versículo 15, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. O sábio Salomão já dizia naquele tempo, e se ele tivesse vivo diria hoje de novo: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E a seu pai também. Vem envergonhar até qualquer pessoa. Então há uma necessidade de que os pais deem uma boa educação. Muitas vezes a gente pensa que a educação é a atribuição da escola. Não, não é. A escola tem a obrigação de instruir, mas os pais nos seus lares têm a obrigação de educar. As boas práticas, elas vão se manifestar na escola. Se uma criança não for educada no seu lar, a escola vai ter dois trabalhos, o de educar e o de instruir. E isso é muito complicado e é muito ruim, porque nem sempre as pessoas que não são da família vão ter paciência para fazer isso, ou vão fazer com certo rigor. Cabe aos pais a educação de seus filhos. E não pode haver o exagero na correção. Tem que ser algo equilibrado. Provérbios 19, 18 vai dizer: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E matá-lo aqui tem vários sentidos. Pode ser a morte física, pode ser o desânimo, pode ser o descrédito dos pais, a indiferença. Então, mostra esse provérbio que a educação precisa ser moderada, mas ao mesmo tempo com autoridade. A instrução, ela antecede a correção e deve acontecer de modo equilibrado. O filho precisa entender por que é que ele está sendo corrigido. Em Provérbios também diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A disciplina, ela precisa ver desde pequenininho, desde quando a criança ainda vai adquirir o entendimento, ela já precisa entender que ela não pode meter a mão no que é do outro, que ela não pode bater no seu amiguinho,
que ela não pode tirar alguma coisa que não é sua e levar para casa. Ela vai entender várias coisas que vão evitar problemas terríveis que muitos têm vivido porque não tiveram a felicidade de serem ensinados conforme a palavra de Deus. Em Provérbios tem esses ensinamentos. Alguns pais preferem o diálogo, enquanto outros a correção, mas na verdade diálogo e correção precisam estar juntos, equilibrados. Dialogue, mas também corrija. Mostre o que é certo e o que é errado, para que o seu filho se torne uma bênção e para que você venha se alegrar com as notícias que você vai receber sobre ele. E o nosso 4º pilar, a obediência dos filhos em relação aos pais. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, vai falar exatamente sobre isso. Filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é grato diante de Deus, e mais, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa, para que te vá bem, para que você seja próspero, para que você tenha sucesso. Aí está o segredo do sucesso, que muitas pessoas ficam tentando encontrar em outros lugares. Honra o teu pai e a tua mãe, obedece, e com certeza Deus vai te abençoar, porque é o 5º mandamento, lá da lei de Moisés, e o apóstolo Paulo aproveitou esse ensinamento e colocou aí para as famílias. Filhos devem obedecer aos seus pais, porque eles são a autoridade que Deus deu para que eles viessem nesta família, para que eles sejam bem orientados, para que eles cresçam não somente em estatura, mas também em graça diante de Deus e dos homens, como foi o caso de Jesus. Jesus, quando criança, a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Ele era obediente aos seus pais, e ele foi obediente até o fim, obedeceu e morreu em morte de cruz, para que nós tivéssemos como exemplo essa obediência. Então, em tudo que for possível, tome essa atitude de olhar para os seus filhos, o primeiro princípio: o marido deve amar sua esposa. O segundo, a esposa deve amar seu marido. O terceiro pilar, a educação dos pais para os filhos não pode falhar. E o 4º pilar, não menos importante, a obediência dos filhos aos pais. Em Colossenses também vai dizer exatamente esses ensinos. Em Colossenses 3, a partir do versículo 18 até o 21. Quem quiser olhar em casa, Colossenses 3, versículos 18 a 21. Portanto, amados, nós precisamos tomar posse desses princípios bíblicos em nossas vidas, e assim nós teremos famílias felizes, nós teremos momentos felizes, nós nos sentiremos felizes e agradeceremos a Deus pela obediência, pela submissão, por tudo aquilo que Ele colocou para nós fazermos, porque certamente aquele filho que não obedece, aquele filho que não é disciplinado, é bastardo, não é filho. Isso também a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12. Nós precisamos tomar posse, colocar em prática esses ensinamentos e não nos basearmos naquilo que a psicologia diz, ou que o mundo diz. Não faz assim com o menino, ele vai ficar traumatizado. Não, meu irmão. Quem cuida do seu filho é você. Quem cuida da sua família é você. Haja de acordo com a palavra de Deus, e eu tenho certeza que no final de tudo você vai agradecer a Deus quando ver seus filhos crescerem, se tornarem rapazes e moças brilhantes em suas carreiras, e principalmente, o maior legado que você pode deixar não é um carro do ano, não é uma conta no banco, não é uma universidade, é você fazer com que os seus filhos temam a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Que Deus nos abençoe, que a sua palavra ela realmente venha encontrar lugar em nossos corações e ela possa crescer e frutificar, de modo que onde quer que estejamos, nossas famílias sejam uma bênção e nós também estaremos felizes com aquilo que Deus fez em nossas vidas, porque nós decidimos o obedecer. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, meus irmãos? Então, graças a Deus aí pela sua palavra, onde nós fomos relembrados das nossas responsabilidades. Marido tem que continuar a amar a sua esposa. Esposa tem que continuar a ser submissa ao seu marido. Filhos têm que continuar a obedecer, a honrar os seus pais. E pais têm que continuar a admoestar, a ensinar a criança no caminho que se deve andar. Queridos, se nós como família olharmos para a santa palavra de Deus, praticarmos essa santa palavra de Deus, eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza que nós vamos ter famílias melhores. Nós vamos ter um legado espiritual, um legado de princípio bíblico para nossas famílias. Lembrando que daqui a alguns anos nós vamos para os santos céus. E os nossos filhos, os nossos netos é que vão ficar. Por isso é muito importante nós, pais espirituais, ensinar o caminho à família que se deve andar. É muito importante. E para você que não tem um filho, que tem filho, que tem netos, que não tem Jesus, que tem esposo, que não tem Jesus, que tem marido, que não tem Jesus, ore pelo seu marido, pregue para a sua esposa, pregue para os seus filhos que precisam de salvação. Esse mundo ele está perdido, esse mundo ele jaz do maligno. E nós precisamos, mediante a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo à nossa família. Que Deus assim possa abençoar cada família aqui representada. E que a graça, que a misericórdia do Senhor possa estar nas famílias aqui representadas. E também agradeço aqui o evangelista Crispim. Obrigado, que Deus continue abençoando ele e a sua família. Amém?